Aleluia, glória a Deus, graça e paz a todos, sejam bem-vindos, louvo e engrandeço o nome do nosso Deus. Hoje é um dia especial para nós, estivemos 7 semanas numa série de mensagens, estivemos 7 semanas debaixo do tema de renovo. Nós pudemos ver o quanto o nosso Deus nos permite olhar para a águia e nos aperceber de coisas que podemos fazer uma analogia, trazer para as nossas vidas ensinamentos, trazer para a nossa realidade edificação. Embora eu conhecesse muita coisa sobre a águia, eu fui surpreendido pelo nosso Deus com acréscimos e acredito que você também. Hoje, embora nós já tenhamos encerrado a nossa série de mensagens, eu quero fazer hoje um culto de ações de graças. Eu quero agradecer a Deus por essas 7 semanas. Eu quero dizer a Deus um obrigado e meio, porque Ele foi maravilhoso nos ensinando, nos mostrando os segredos, mistérios da Bíblia, nos permitindo confronto, nos permitindo exortação, nos permitindo ousar na nossa fé, para sairmos de um entendimento e encontrarmos renovo e crescimento. E tudo isso vai desembocar também na Santa Ceia. Eu já disse que nós vamos fazer de forma intencional. A Santa Ceia domingo, ela vai ser feita em 2 horários, às 10 da manhã e às 18 horas. E nos 2 períodos eu pretendo ministrar a palavra de Deus com a palavra que Deus já me deu. Eu já estou meditando num texto da Bíblia. E eu quero ministrar a igreja de Mogi Guaçu com esse entendimento de renovo. E eu quero antecipar para você, você que vai vir à ceia, não venha despreparado, consagra a sua vida. Entenda que já existe uma motivação de renovo. Entenda que o pastor vai pregar renovo, vai ministrar renovo. Se você estiver alinhado comigo, se você estiver intencionado, a fé sempre recebe o que está esperando. A fé sempre recebe o que está esperando. Se você vier em função de renovo, esperar renovo, consagrar a sua vida para renovo, eu não tenho dúvidas, vai romper sobre você, vai romper sobre todos os que crerem, o renovo do nosso Deus. E ninguém sobrevive sem renovo, em área nenhuma, seja natural ou seja espiritual. Nós precisamos ser renovados em todas as coisas. O nosso Deus sabe disso, o nosso Deus tem prazer nisso, o nosso coração já está inclinado. A gente vem numa série de mensagens falando de renovo, e vamos desembocar numa ceia de renovo. É impossível você sair dessa igreja sem ser renovado domingo, é impossível. Eu acredito que todos nós receberemos uma medida, eu acredito que todos nós receberemos algo sobre as nossas vidas da parte de Deus. Eu creio e espero que você creia também. Terça-feira foi um culto presencial, nós tivemos o prazer de ver a igreja orando. Fazia 7 meses que nós não tínhamos um encontro de oração aqui. E nesta terça-feira nós nos encontramos num presencial onde quase nós não coubemos aqui. Quase que nós tivemos que partir para um plano B de cadeiras e de estrutura. Eu louvo a Deus, Filadélfia, porque você continua sendo uma igreja de oração. Eu louvo a Deus, Filadélfia, porque você continua sendo uma igreja bem ensinada e sabe que a oração é questão de sobrevivência. Um crente que não ora, a lista é grande para um crente que não ora. Não tem revelação, não tem unção, não tem compreensão, não tem crescimento. Eu poderia listar muitas coisas na vida de um crente que não ora, mas tem que listar para outra igreja. Comunidade Filadélfia de Mogi Guaçu é uma igreja que ora, é uma igreja de oração. E a primeira oportunidade que nós tivemos, ficou comprovado. A igreja se manifestou presencialmente em oração e com fervor. Eu louvo a Deus porque isso me agradou. Porque embora eu esteja pregando, eu não sei porque não te via. Eu estou pregando, crendo que você está entendendo, creio que você está alinhando, creio que você está renovando, mas eu só pude ver mesmo, foi terça-feira, parte da igreja. Domingo eu vou ver outra parte,
e eu acredito que no nome de Jesus, eu vou me surpreender para melhor, não para pior. Eu vou ver o quanto você cresceu, Filadélfia. Eu vou ver o quanto você amadureceu nesse tempo. Eu vou ver o quanto de Deus você recebeu, mesmo sem estar presencial. O seu crescimento, a sua intimidade com Deus, nunca dependeu de 4 paredes. E isso tem que ficar comprovado. O caminho entre você e Deus esteve sempre livre nessa quarentena, sem nenhum impedimento. E você com certeza usufruiu. Comeu, bebeu, se deleitou, meditou, consagrou. E nós vamos mergulhar num renovo nesta Santa Ceia, que será a ceia do renovo, em nome de Jesus. Amanhã nós vamos fazer aliança. Às 7h30 da noite, às 19h30, nós vamos fazer aliança. Você que terminou a escada da fé, é o último aviso. Amanhã nós estaremos aqui ministrando dezenas de pessoas, são mais de 30 pessoas, que estarão membrando na comunidade. Pessoas que eu não conheço, porque nós não tivemos cultos presenciais. São pessoas que foram ministradas ao longo desses meses de pandemia, alcançadas pelas lives, alcançadas pela internet. A pastora Zenaida ministrou a escada da fé junto com os obreiros, com os presbíteros, e eles estão batizados, casados, e agora, amanhã, estarão aqui num encontro, onde eu vou apresentar a aliança apostólica. Sábado, 8h30 da manhã, neste altar, se Deus permitir, vamos recebê-los como membros. Vamos oferecer a cobertura espiritual da igreja e vamos estar osso com osso com dezenas de pessoas que decidiram isso para a glória do nosso Deus. Eu gostaria de, embora a série de mensagens sobre renovo tenha se encerrado quinta-feira, eu ainda guardei aqui no meu coração a última analogia da águia. Com este encontro, com este último encontro debaixo desse tema renovo, eu quero encerrar fazendo mais uma analogia da águia. E eu acho muito interessante porque em todas as semanas nós falamos da águia desde o seu nascimento. Eu tive o prazer de falar com você desde o nascimento da águia. E eu falei, meu irmão, de todas as fases da águia. Quando ela nasce, o primeiro voo, o primeiro acasalamento, né? E hoje eu quero encerrar com um assunto que faz parte da vida. Toda águia nasce e toda águia também morre. Hoje eu quero falar com você da morte da águia. Hoje eu quero falar com você de um assunto e encerrar esse entendimento de analogia da águia e encerrar com a morte dela mesmo. Como ela morre? A águia é tão altaneira, ela é tão cheia de excelência e de instintos que Deus deu a ela, que uma águia, quando ela percebe que vai morrer, porque a águia, ela sabe quando vai morrer, não é só a águia que faz isso, os elefantes também sabem quando eles vão morrer, e eles têm o caminho deles. Eu não vou falar de elefante, mas o elefante é um animal também que sabe, ele pressente a morte, e ele procura alguns lugares. A águia pressente a morte, e eu, como estou fazendo a analogia da águia, usando a águia como referências para nós, os crentes. Nós, os crentes em Jesus Cristo, também percebemos quando vamos morrer. Deus nos avisa. O crente que tem intimidade com Deus, o crente que fala com Deus, a maioria deles, eles já começam a dizer para a família: Deus vai me recolher. A maioria deles fala: Deus já falou comigo, Ele vai me levar. A maioria deles já se prepara, já dá ordem na sua casa, porque sabe que vai partir para a eternidade com Deus. A águia, ela também sabe. Só que tem uma coisa, por mais que você assista os programas Discovery e veja o mundo animal, eu particularmente nunca vi, e acho também que você nunca viu, uma carcaça de águia, um cadáver de águia, ou uma águia morrendo, ou uma águia morta. E por que você não viu? Porque quando uma águia pressente a sua morte, entende que vai morrer, ela não morre em qualquer lugar.
Uma águia, ela não se deixa alcançar pela morte em qualquer lugar. Ela pressentiu a morte, ela percebeu que o seu tempo chegou ao fim, ela procura um lugar e normalmente esse lugar é inacessível. Como a águia é um animal, uma ave altaneira que vive nas alturas bem diferenciadas do que as outras aves, ela também na hora de morrer, ela procura lugares que não existe acesso nem para outros animais, normalmente em lugares altos, desertos, e ela vai lá e morre, e ninguém acha o corpo, a carcaça de uma águia. E eu quero encerrar hoje agradecendo a Deus pelas 7 semanas que Ele nos deu de renovo, encerrando esse assunto com a morte da águia, e como é analogia, eu vou mostrar para você na Bíblia algumas pessoas que são como águias, que também não se encontrou o corpo, nem procurando. Eu vou ler para você 3 textos da Bíblia, e eu quero usar a referência de 3 águias, no sentido de analogia. Você sabe que até Jesus Cristo, simbolicamente, foi retratado, na Bíblia, como o boi, como o homem, como a águia. Hoje eu quero ler para você o Deuteronômio 34, que fala da morte desse amigo de Deus. O Deuteronômio 34 que narra o momento em que Moisés desceu à sepultura, em que Moisés morreu. E em todo o entendimento que nós temos sobre a águia, nós podemos olhar para a vida de Moisés e perceber, é águia, é altaneiro, é excelência, é diferenciado, viveu o que até a Bíblia relata, nunca mais ninguém viveu, nem parecido, em sinais, em maravilhas, em intimidade com Deus. Olha o que diz aí, o Deuteronômio 34, vou ler do 1 ao 6 para você. Deus começa a relatar o lugar. Então das campinas de Moabe, Moisés, ele subiu o monte Nebo, ele foi até o topo de Pisga, era em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra prometida. Moisés, embora não tenha pisado, ele viu a terra prometida, aqui do monte Nebo, no topo do Pisga. O Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade até Dan, toda a região de Naphtali, o território de Efraim, o território de Manassés. Ele mostrou toda a terra entre Judá até o mar ocidental, o Neguebe e toda a região que vai do vale de Jericó até a cidade das palmeiras. E o Senhor lhe disse, a Moisés ele disse, Moisés, esta é a terra que prometi sobre juramento a Abraão. Eu prometi a Isaque, eu prometi a Jacó. Quando lhes disse, eu darei aos seus descendentes. Eu permiti que você a visse, Moisés, com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará na terra, Moisés. O versículo 5 então disse, Moisés, o servo do Deus Altíssimo, morreu ali, em Moabe, como o Senhor lhe dissera, avistando a terra de longe, mas não pisou a terra. O versículo 6 disse, ele, o Senhor, o sepultou. Quem sepultou Moisés? Foi o Senhor. O Senhor sepultou Moisés em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até o dia de hoje, ninguém nunca soube onde está localizado o seu túmulo. Perceba você, o Moisés, o grande Moisés, o amigo de Deus, o profeta, o sacerdote, ele também foi avisado pelo próprio Deus que seria recolhido. Deus então, antes de recolher Moisés, permite que Moisés suba ao monte Nebo,
aviste toda a terra prometida, e Deus lhe mostrou com riqueza de detalhes, do norte ao sul a terra. Ele viu, a Bíblia narra com perfeição todos os lugares que dava para ver onde Moisés estava, e a Bíblia diz que após mostrar tudo para Moisés, Deus então recolhe Moisés, e Deus é que enterra o corpo de Moisés. Vai ser íntimo assim lá na Filadélfia. Pastor, o senhor disse que uma águia, quando ela morre, não se encontra a sua carcaça, não se encontra o seu corpo, não se encontra os seus restos mortais. Fazendo analogia para as nossas vidas, Moisés já é uma referência importantíssima, que quando nós nos comparamos com a águia, eu comparo hoje Moisés com uma águia. Não se encontra o corpo, não se encontra a carcaça. Você pode vasculhar e você não vai encontrar. Como uma águia. Uma águia quando morre ela pressente. Uma águia quando morre ela sabe. O Moisés antes de morrer sabia, foi avisado. Permitiu-se ver a terra prometida, não pisou. E Deus, o próprio Deus de Israel, enterrou o corpo. Para que você perceba que existe um corpo, eu vou ler um outro texto. Olha o texto da Bíblia que narra que somente seres espirituais desse gabarito é que sabiam onde estava o corpo de Moisés. Homem nenhum na terra encontrou, e eu creio que ninguém encontrou o corpo de Moisés, porque se tivesse encontrado o corpo de Moisés, tinha idolatrado o túmulo, tinha feito lá um túmulo, tinha botado lá uma estátua, e estavam tendo viagens hoje no mundo inteiro para visitar o túmulo de Moisés, para adorar, para idolatrar. E o nosso Deus, que é sábio, que é tremendo, falou: esse aqui ninguém vai adorar, esse aqui eu vou guardar para mim, vou esconder para mim. E Deus escondeu e ninguém achou, mas procurou, viu? Olha o que diz a Bíblia no Judas 9. Pastor, Judas tem capítulo? Irmão, Judas não tem capítulo, viu? Judas é um texto corrido, só tem números. Então Judas, versículo 9. Diz assim o Judas 9. Olha o que diz a Bíblia. Contudo, nem mesmo, olha você, nem mesmo o arcanjo Miguel. A Bíblia bota uma ênfase, nem mesmo Miguel, porque Miguel tem a sua grandeza. Nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou acusação ou injúria contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Perceba que a Bíblia narra que o anjo Miguel disputou o corpo com o diabo. O diabo queria o corpo de Moisés. O diabo, olha como o diabo é terrível, irmão. O diabo queria o corpo de Moisés. Pastor, por que o diabo queria o corpo de Moisés? Para transformar o corpo de Moisés em objeto de adoração e idolatria, para desviar as pessoas, para que não adorassem ao Deus vivo, mas erguessem estátuas de Moisés e adorassem o túmulo de Moisés, o corpo de Moisés, os restos de Moisés. Mas Deus não permitiu, mandou Miguel. Miguel, não deixa Satanás botar a mão. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Satanás, ali disputando o corpo de Moisés, a Bíblia diz que o Miguel disse: o Senhor te repreenda, Satanás. Mas é fato que Miguel não permitiu que Satanás pegasse o corpo de Moisés. Algumas pessoas ficam pensando: Deus e Satanás é uma briga feia, hein? É Deus desse lado, é Satanás desse lado. Irmão, não existe isso. A soberania de Deus, o poder de Deus é infinitamente maior do que qualquer ser existente ou criado. E Satanás foi criado por Deus. Era um anjo, hoje é caído, era um anjo. Você perceba que na equivalência do seu poder, até um anjo como Miguel
pegou o corpo e não permitiu que Satanás o levasse. Agora você imagina, Miguel que é um anjo, agora Deus, agora Jesus, agora o Espírito Santo. Irmão, às vezes você fica assistindo muito filme de Hollywood e acha que Satanás tem todo esse poder. Ele tem algum poder, mas quem detém todo o poder no céu e na terra, esse é Deus. E ele não disputa a queda de braço com ninguém. O poder dele é infinitamente, a Bíblia fala que o nosso Deus é pelo menos três coisas. Ele é muito mais, mas ele é onisciente, onipresente, onipotente. Satanás não tem nenhuma dessas três qualidades. Pastor, o que é onisciente, onipresente, onipotente? Pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Satanás não. Onipotente, onipresente, onisciente. Onisciente sabe tudo. Satanás não sabe tudo. Satanás não está em todo lugar. E a Bíblia diz que Deus também é todo poderoso. Satanás não é todo poderoso, ele detém algum poder. Eu li esse texto para você perceber a importância do corpo. Eu li esse texto para você perceber o quanto somente seres espirituais sabiam onde estava o corpo. Satanás se interessou, queria pegar o corpo e expor o corpo aos homens para que houvesse idolatria, adoração. Fosse, meu irmão, hoje peregrinos do mundo inteiro para ver o corpo de Moisés e lá prostrar e beijar. Deus falou, esse não. Mas Moisés, como uma águia, ninguém sabe onde enterrou, ninguém achou o corpo, ninguém viu o corpo, nem o diabo conseguiu pegar esse corpo. Pastor, como uma águia, tem mais alguém na Bíblia? Tem alguém mais importante que Moisés. Vou ler para você. Alguém mais importante que Moisés? Alguém mais importante que Moisés. Deuteronômio 28 disse assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, domingo de manhã, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro onde Jesus havia sido enterrado. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu, e ele vendo dos céus, ele ficou ali sobre o sepulcro. Ele rolou a pedra da entrada, assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas que estavam ali guardando o corpo tremeram de medo, ficaram como mortos, disse a Bíblia. Então o anjo disse a Maria: não tenha medo, eu sei que vocês estão procurando Jesus, o que foi crucificado. E o anjo disse: ele não está aqui, ressuscitou. Eu fui para Israel e eu fui visitar o sepulcro de Jesus. Este sepulcro aqui é o mesmo, é um ponto turístico, mas tem uma placa lá dentro do sepulcro. Você entra no sepulcro, é uma pedra, um buraco na pedra. Você entra, a pedra está lá. Você entra, tem uma placa lá: ele não está aqui. Pastor, por que ele não está lá? Porque não se acha o corpo de uma águia. Não se encontra o corpo de uma águia. Você não tem restos, você não tem carcaça. Ela pressente, ela sabe quando vai morrer. Jesus Cristo, ele antecipou para os seus discípulos. Ele dizia sobre a sua morte: eu vou morrer, eu vou ficar 3 dias morto, eu vou ressuscitar. As mulheres foram procurar o corpo, não acharam. Você não acha corpo de águia, você não encontra restos de águia. Você pode até querer, mas você não vai conseguir, porque a águia tem essa característica, essa excelência. 2 coisas: ela pressente a morte, e a segunda coisa, ninguém acha o corpo. Ninguém acha o corpo. Pastor, a águia sabe quando vai partir? A águia sabe quando vai partir. Moisés sabia? Deus falou para ele. E aí, partiu, e o corpo? Ninguém acha. Satanás queria, mas nem Satanás pegou. Jesus pressentiu a sua morte, desceu dizendo para os discípulos: eu estou indo para a cidade
E ele disse: eu não vou voltar mais, eu vou ser morto. Não, mestre. Quando Pedro disse para Jesus não descer porque ia ser morto, Jesus repreendeu o Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Jesus sabia que ia morrer e Jesus queria encarar essa realidade, porque tudo na Bíblia é a partir da morte e ressurreição do Cristo. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, todo o evangelho, meu irmão, ele não teria nenhum valor. A ressurreição de Cristo é algo assombroso, maravilhoso, algo ímpar, necessário, que credibiliza todo o evangelho do Novo Testamento. É o único que morreu, ressuscitou e nunca mais morreu, está vivo. Pastor, está onde? Você não acha corpo de águia. Pastor, você disse que ia falar de 3 águias, eu vou falar da terceira, da última. Pastor, eu pensei que Jesus Cristo ia deixar por último, que é o mais importante. Jesus Cristo sempre vai ser o mais importante em tudo, mas dentro do nosso contexto, eu deixei outra pessoa por último. Aliás, essa pessoa que eu deixei por último, nunca vem em primeiro. É por isso que eu falei de Jesus primeiro, porque Jesus sempre está em primeiro. E essa pessoa que você vai falar, ela sempre está por último, mas é águia, e também ninguém acha o corpo dessa águia. E ela pressente a partida? Pressente a partida. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13. Presta atenção, porque o escritor sagrado, ele usa expressões, e se você ficar desatento, você não entende. Disse assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes sobre esse assunto. Olha só como é importante. O escritor sagrado começa: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes sobre esse assunto. Que assunto, pastor? Sobre aqueles que dormem. Pastor, você está falando daquele que dorme de sono? Não, aqueles que dormem no Senhor, aqueles que morrem na fé, aqueles que morrem em Cristo. Nós não podemos ser ignorantes sobre esse assunto. Pastor, o que acontece quando um crente morre? Vai explicar aqui. Não queremos que vocês sejam ignorantes sobre esse assunto. Que assunto? Sobre aqueles que dormem no Senhor. Ok. Por quê? Para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Porque, irmão, diferente do crente é o ímpio. O ímpio, na hora da morte, é um entendimento. O crente, na hora da morte, é outro entendimento. É por isso que fala que o crente não morreu. O crente dorme. E o ímpio morre. E o crente dorme no Senhor. Dorme em Jesus Cristo. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes sobre esse assunto daqueles que dormem, como aqueles que não têm esperança. Quem não tem esperança? O ímpio, porque o crente tem esperança. A fé trata justamente disso, a certeza das coisas que se esperam. Nós temos uma esperança. Mas e o ímpio? O ímpio não tem esperança. Não quero que vocês sejam ignorantes daqueles que dormem, como aqueles que não têm esperança. Separou aqui 2 tipos de pessoa. Versículo 14. Se crermos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante a Jesus Cristo, e com Ele, aqueles que nele dormiram. Olha, eu vou repetir, hein? Cremos, vai falar de fé. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Nós cremos. Cremos também, o quê? Que Deus trará, mediante a Jesus, e com Jesus, aqueles que nele dormiram. Pastor, está falando de quem? Quem é que neles dormiram? Os crentes que já morreram crendo em Jesus Cristo. Versículo 15. Dizemos a vocês, eles estão falando à igreja, dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, o que estivermos vivos. Você está vivo, irmão? Eu estou vivo, você está vivo, mas tem crente que já dormiu no Senhor. Eu estou vivo, você está vivo, mas tem crente que já dormiu no Senhor. Nós cremos que aquele que morreu, ressuscitou,
Jesus Cristo, junto com Ele, o Senhor, o nosso Deus, trará de volta aqueles que dormiram. Está falando de ressurreição de crentes que já morreram. Olha lá, versículo 15. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, o que estamos vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor Jesus Cristo, certamente não precederemos os que dormem. Nós que estamos vivos, nós não vamos passar na frente dos que dormem. Nós que estamos vivos, não precederemos os que dormem. Nós não vamos passar na frente. No que, pastor? No 16. Pois dada a ordem. Que ordem, pastor? Com a voz do arcanjo, o anjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Jesus Cristo descerá dos céus. Os que estão mortos em Jesus, os que dormiram nele, ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados com Jesus nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Pastor, o senhor falou que Moisés recebeu um aviso de Deus. Moisés, você vai morrer. Morreu, Deus enterrou. Acharam o corpo, não acha corpo de águia. Jesus Cristo morreu. Maria foi lá no túmulo. O anjo falou: por que você está procurando? Ele não está aqui. Não acha corpo de águia. Ressuscitou. Foi embora. Mas aqui, o escritor sagrado está falando de duas pessoas. As pessoas que morreram crendo em Jesus Cristo. Quando o anjo tocar a trombeta na volta de Jesus, esses mortos que estão em Cristo, os que dormem, esta é a expressão, os que dormem no Senhor, ressuscitarão primeiro, e depois, nós os que estamos vivos, seremos arrebatados aos céus com Ele. Pastor, a Bíblia diz que quando chegar a volta de Jesus Cristo, quando Ele vier para o arrebatamento da igreja, quando Ele vier para o anjo tocar a trombeta, morto ressuscitar de um lado, a igreja viva arrebatada, viva aos céus com Ele. A Bíblia, meu irmão, ela nos deixa essa margem. Como nós sabemos a mudança das estações, nós pressentimos a mudança das estações. A Bíblia diz que Ele não vai ser num piscar de olhos. Quando ele voltar, vai ser num piscar de olhos. É como um ladrão. Mas a Bíblia deixa essa margem. Como nós sabemos que vai esfriar, vai começar o inverno. Quando a gente sabe, começa a cair as folhas, é o outono. Olha, a gente percebe agora o que vai ser o tempo do calor, vai ser o verão. A Bíblia dá esse entendimento. Como nós percebemos as estações, nós vamos pressentir a vinda de Jesus. Nós, os que somos íntimos de Deus, nós estaremos olhando não para o tempo, se vai fazer calor ou chuva. Esse é o exemplo. A Bíblia diz que quando aumentar as guerras, quando aumentar as pestes, quando o anticristo estiver aí, fazendo, meu irmão, acordos mundiais, a Bíblia diz que o anticristo, ele vai acabar com a fome do mundo. Imagina você que nós achamos que quem for acabar com a fome do mundo, é Deus, pastor. É por isso que ele vai enganar todo mundo. É por isso que ele é um anticristo. Ele é uma força política tão grande que ele vai fazer duas coisas que vai nos dar um entendimento. Jesus está voltando, duas coisas que Ele vai fazer. É como quem olha, vai fazer calor, vai fazer frio, é outono, é estação, é pressentir. A Bíblia diz que o anticristo promove, primeiro, a paz mundial. Um homem, o anticristo, ele vai promover a paz mundial. Todo mundo vai olhar para ele e falar: é Deus, é de Deus, é um anjo. A segunda coisa que ele vai fazer, o anticristo, ele vai acabar com a fome do mundo. Este homem
ele vai promover situações políticas e vai acabar com duas coisas: com as guerras, paz mundial, com a fome. Mas a Bíblia diz que ele vai conseguir isso por 3 anos e meio. 3 anos e meio, sem guerra, paz mundial. 3 anos e meio, acabou a fome mundial. Quem é esse homem? As pessoas vão beijar o pé dele e falar, mas nunca existiu uma pessoa. Vão comparar ele a Jesus. De tantas coisas boas que acabou com a guerra, acabou com a fome. Mas é o anticristo. E nós, a igreja, irmão, se alguém acabar com a fome mundial, esse olho aqui abre. Se alguém, meu irmão, acabar com a guerra mundial, esse olho abre. E eu já vou começar a pregar dos púlpitos. Ele vem e é sem demora. E eu quero ler esse texto. A trombeta vai tocar, os mortos ressuscitarão, e a igreja, ela será arrebatada em glória. Por quê, pastor? Porque a águia pressente a sua partida, e ninguém encontra o corpo de uma águia. A igreja vai pressentir, vai se aperceber por sinais bíblicos que Jesus estará voltando. Nós não estaremos enganados e nem confundidos com nada e nem com ninguém. Fiel é Deus. Nós saberemos. Deus não faz nada sem comunicar a sua igreja. Ele é fiel. A gente vai ver que nem quando está mudando uma estação, vai olhar para o outro e falar assim, ó, está voltando, está voltando. Estou vendo, estou sentindo, estou pressentindo. Olha lá o aviso, olha lá o sinal. Paz mundial, olha lá o sinal, acabou com a fome do mundo. E aí que prepara, meu irmão, que a trombeta vai tocar, o céu vai abrir, o morto, engraçado, né? Que os mortos não vão nos preceder, né? Não, nós não vamos preceder os mortos vão ressuscitar primeiro. Nós vamos ver esse milagre ainda. Pastor, qual que é o maior milagre? Ser arrebatado, ou ver aqueles que dormiram em Jesus ressuscitando? Esse é o nosso Deus. Aí você fica falando de diabo que tem força, aí você fica falando de diabo que tem poder, irmão. Você fica falando de diabo que diabo, irmão? Só Deus é todo poderoso para ressuscitar nos 4 cantos da terra aqueles que dormem no Senhor. É um escândalo assombroso. E o segundo já em seguida, a igreja arrebata no céu, junto com ele, parte em glória. E aí, pastor? E aí o que vai ficar aqui é tribulação, meu irmão. E aí o que vai ficar aqui é marca da besta, meu irmão. Algumas pessoas ficam assim, pastor, me explica aí tribulação, me explica aí marca da besta. Irmão, vou explicar para você, você não vai estar aqui. Irmão, vou explicar para você para quê? Você não vai estar aqui. Águia, ninguém encontra corpo de águia. A águia pressente o aviso, vai levar, vai morrer, vai partir. E nós, a igreja, também vamos pressentir em Deus através de sinais, de maravilhas. Ele é fiel. Eu quero encerrar esta série de mensagens dando glória a Deus, que através da analogia da águia hoje trouxe ao meu coração essa palavra de fé, essa certeza. Eu não vou estar enganado, eu não vou estar confundido. Ele vai falar o dia que Ele vai me recolher. Ele vai me permitir saber, para que eu não caia no engano, o momento de arrebatamento, os sinais, o sopro, vai estar um clima, o crente discerne, é tangível. Um vai olhar para o outro, irmão, ele está voltando, irmão, olha o sinal ali, irmão, se prepara, olha o sinal cá. Eu fico tão feliz de saber que Deus me ama a esse ponto. Pastor, e os irmãos que já morreram, os que estão dormindo no Senhor, ressuscitarão primeiro, antes de nós sermos arrebatados. A gente vai ver eles, ó. E aí que a igreja parte. E aí que quando a igreja partir, o Espírito Santo parte, porque o Espírito Santo está na igreja. E quando eu falo igreja, não estou falando de parede, não estou falando de templo, eu estou falando da igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja.
O Espírito Santo habita na igreja. Arrebatou, pastor. O Espírito Santo, meu irmão, arrebata junto com a igreja. É por isso que vai ser tribulação. O Espírito Santo não estará para sempre no meio de nós. É por isso que a Bíblia fala, alguns vão procurar a morte e não vão encontrar. Não vai haver mais convencimento do Espírito, porque o Espírito Santo não está mais aqui atuando. A única oportunidade de salvação no tempo da tribulação, para quem ficar nesse mundo, será a seguinte: a Bíblia fala que quem não receber a marca da besta, esse daí será salvo. Só que, meu irmão, nesse tempo, você não consegue comprar, você não consegue vender, você não consegue negociar, você não consegue fazer nada sem essa marca, sem essa assinatura. Nós entendemos, meu irmão, que eu costumo dar esse exemplo. Vai ser um pai, imagina um pai, no tempo da tribulação, a igreja partiu, o Espírito partiu, o pai ficou o filho. O pai fala: pai, eu quero comida. Aí chega lá no mercado, o mercado fala assim: ó, cadê a marca? Porque o crédito não é mais dinheiro, é a marca. Sabe que nem você ficou para entrar num shopping, por exemplo? Você ia entrar no shopping, o segurança vinha com um negocinho na sua testa assim, ó, vamos medir a sua pressão. E lá já é preparando sua cabeça já, para ficar uma coisa natural. Aí você dá a cabeça assim, pode entrar. Quando for tribulação, arrebatamento, você vai ter, meu irmão, o tal do chip, ou é na mão ou é na testa, ou é na mão ou é na testa. É a marca da besta. E aí, você quer comprar? Vamos passar a maquininha aqui. Mas não tem a marca. Então não compra. Então vai ali e recebe a marca. Se for ali receber a marca, perde a salvação. Mas se falar, eu não vou receber essa marca, e olhar para o filho falando: pai, me dá comida, me dá comida, me dá comida, vai ser muito difícil para quem ficar aqui, irmão. Mas não é problema nosso. Nós estamos pregando o Evangelho a toda criatura. Eu estive essa semana conversando com uma pessoa, e ela me disse que ela assistiu a live, e eu não sei se ela está assistindo de novo, mas se estiver, vou dar uma resposta para ela agora. Na hora eu não pude dar. Haviam 4 pessoas na sala. Ela disse: eu assisti a sua live, pastor, olha que tremendo, gostei, bom, hein? Aí ela começou a dizer: pastor Marcelo, todos os caminhos levam a Deus. Eu disse uma frase e fui embora. Eu disse para ela: não está escrito isso na Bíblia, e fui embora. Por quê? Porque se eu ficasse, ia dar margem de discussão, e a Bíblia não é para ser discutida. Eu só disse para ela: não está escrito isso na Bíblia, e fui embora. Tinha 4 pessoas, eu estava com meu filho, eu falei: filho, agora lá naquela sala, eles vão ficar falando entre eles, sobre esse assunto. Ele vai falar: mas está escrito ou não está escrito? Está escrito aonde? Eu vou dar a resposta para você, se você estiver assistindo essa live. Por que é que eu digo que não está escrito na Bíblia que todos os caminhos levam a Deus? Primeiro, porque é uma insanidade dizer isso. E eu vou dar um exemplo muito simples para você. Todos os caminhos levam para a sua casa. Eu posso pegar qualquer caminho nessa cidade que eu chego na sua casa? Ou tem um caminho para chegar na sua casa? Eu posso pegar qualquer caminho para chegar em São Paulo? Ou tem caminho para chegar em São Paulo? Eu posso pegar qualquer caminho para chegar na Bahia? Ou tem caminho para chegar na Bahia? Pois eu vou dizer para você, não é qualquer caminho que vai levar você para o céu. Não é todos os caminhos que desembocam no céu. E isso não é porque eu penso, é porque está escrito, e foi Jesus quem falou. Jesus Cristo disse para quem quiser ouvir, e Ele falou de si mesmo. Ele disse para os discípulos e para uma multidão. E Ele disse: eu sou o caminho. Ele não disse: eu sou um dos caminhos. Não existe caminhos, existe caminho, e é um só, e é Jesus Cristo. Ele mesmo disse a respeito de si mesmo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele conclui: ninguém chegará até Deus se não for por mim, disse Jesus. Então eu não posso
confirmar ou credibilizar, seja na boca de qualquer pessoa que eu respeito, que todos os caminhos levam a Deus, porque não leva. Se você continuar dizendo que todos os caminhos levam a Deus, você vai invalidar o sacrifício da cruz. Jesus Cristo veio a este mundo para dar acesso aos homens para que se acheguem a Deus. Jesus Cristo veio e para dar esse acesso, Ele teve que dar a própria vida. Ninguém te amou desse jeito, nem vai te amar. A Bíblia diz que Ele nos amou de tal maneira que se entregou e foi morte de cruz. Jesus Cristo morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado. Jesus Cristo morreu porque havia um escrito de dívida sobre nós. E Jesus Cristo morreu para que agora o homem fora reconciliado com Deus. Caminho livre, acesso, dá para chegar, mas não é qualquer caminho. Não diga para mim que qualquer caminho leva a Deus, porque não leva. Só existe um, e é Jesus Cristo Senhor, o que morreu na cruz por você, para você chegar no céu. E o dia que você ler a Bíblia, você vai perceber, porque o próprio Jesus também deu uma ordem para mim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer será salvo, aquele que não crer está condenado. Não será, está condenado. Eu venho e prego para você. Esse é o evangelho de Jesus, de cruz, de caminho, que é um e é verdadeiro. Esse Jesus que morreu na cruz, que é o único caminho até Deus, Ele, sim, no dia da sua ascensão, o dia que Ele sumiu nas nuvens, Ele prometeu aos discípulos, e essa é a nossa esperança. Ele disse que voltaria para nos buscar. Buscar quem? Os que cream nele, na sua morte e na ressurreição. Ele disse: eu vou voltar para buscar vocês. Quem? Os que creram na sua morte e na sua ressurreição. Eu vou voltar para buscar vocês. Quem? Os que creram na sua morte e na sua ressurreição. Dizendo: esse é o caminho que leva a Deus. Eu vou entregar a minha vida a esse caminho, a Jesus Cristo. Eu vou viver esse caminho, Jesus Cristo. E onde leva esse caminho? A Deus. Mas nenhum outro caminho leva a Deus. Religião nenhuma leva a Deus. E eu não estou pregando religião, eu estou pregando Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que o caminho é a igreja evangélica. Eu não estou dizendo que o caminho é uma religião. Eu estou dizendo que o caminho é Jesus Cristo que morreu. Não foi a minha religião que morreu e ressuscitou, foi Jesus. Não é a minha religião que leva alguém para Deus. Religião não salva ninguém, igreja não salva ninguém. A única pessoa que salva é Jesus Cristo. Não existe salvação em outro nome, disse a Bíblia. Não existe salvação em outro nome. Só um nome é acima de todo nome que se nomeia: Jesus Cristo. Ele prometeu que voltaria. E como que ele vai voltar, pastor? A Bíblia diz: o anjo vai tocar a trombeta. Acabei de ler o texto, Tessalonicenses 4. O anjo vai tocar a trombeta, o céu vai abrir, os que morreram nele ressuscitarão. Nós, a igreja, os que cremos, os que estamos esperando, seremos arrebatados. Quem vai ficar? Aqueles que creram que todos os caminhos levavam para Deus. Esse vai ficar tudo. Porque só tem um caminho, só tem um Deus, só tem uma verdade, só tem uma Bíblia, só tem uma palavra, só tem um Espírito Santo, só tem um batismo, só tem uma fé. Não tem dois, só tem um, que era, que é e que há de vir: Jesus Cristo Senhor. Eu encerro com ações de graças esse período. Eu trouxe para o meu Deus uma semente da minha fé. Eu creio tanto nesse Deus que eu o adoro. Eu oferto a Ele as minhas riquezas, a minha vida. E juntamente com essa igreja, que tem feito seus dízimos, suas ofertas, seus carnês, seus quilos do alimento, eu consagro ao Deus Pai, eu consagro ao Deus Filho, eu consagro ao Deus Espírito Santo,
para que o teu nome seja glorificado hoje, Senhor, para que todos saibam, só existe um que é o caminho, Jesus Cristo, para que todos saibam, não existe salvação em outro nome. Pedro não salva, Paulo não salva, nada e nem ninguém salva, só Jesus é o Salvador do mundo. Só Jesus é o Filho de Deus que morreu e ressuscitou na cruz por mim. Ninguém mais morreu na cruz por mim. É Jesus que a Bíblia diz que vai me buscar, mais ninguém. Quando o anjo tocar a trombeta e o céu abrir, quem vai apontar lá é Jesus, não é Pedro, não é Paulo, é Jesus. É Ele que dará ordem para que os que dormiram nele ressuscitem. É Ele que dará a ordem para que nós, a igreja, sejamos arrebatados diante dos olhos do mundo. E é Ele que levará consigo o Espírito Santo, que não estará mais no meio dos homens, onde eles vão procurar a morte e não vão encontrá-la. Deus, tamanha é a tua misericórdia, que tem nos dado a oportunidade hoje de saber. O Senhor tem nos permitido conhecer as Escrituras. O Senhor tem nos dado, Senhor Deus, as impressões. Nós temos compreendido os sinais. Nós temos vivido a excelência da tua presença e não de falsas religiões. Deus, eu te sou grato porque em nenhum momento eu mereci. É a tua graça, é a tua misericórdia, é o teu amor, é o sacrifício de Jesus que proporciona isso. Deus, nós teremos uma ceia. Domingo vamos sentar na tua mesa, vamos comer, vamos beber, vamos nos fartar e vamos nos renovar no teu poder. Vamos nos banhar na excelência do teu poder, Pai. Eu abençoo a tua igreja, glorifica teu nome. E Evareira, Adonai, Veismereira. E a Era Adonai, Panavileira, Veiruneira. Veia Assemblear, Shalom. Shalom de Yeshua Hamashia, o Cristo Messias de Deus. Shalom daquele que era, que é e que há de vir. Incomparável, Filho de Deus. Emanuel. Jesus, Senhor e Salvador do mundo. Abençoados, abençoados e abençoados em nome de Jesus.